Boa tarde a todos. Depois dessa aula, vamos ver se passar algo para vocês ter também um pouquinho de conhecimento, né? Bom, dentro desse capítulo, na sequência, que ainda é o capítulo 5, nós temos ali o mal e o remédio. E dentro desse capítulo já começa com... ele foi feito por Santo Agostinho. Então já começa com 3 perguntas aí. Dizendo assim: se a terra é um lugar de gozo, um paraíso de delícias, e se já não ressoa aos nossos ouvidos, né, a voz dos profetas, e que também haverá prantos de ranger de dentes para os que nasceste nesse vale de dores. Bom, ele responde assim: esperem todos os que aqui vivem causticantes lágrimas ardentes, que aquece ardentemente um amargo sofrer. E por mais dores que tenhamos, voltemos o olhar para o céu e bem dizer ao Senhor: Deus, por nos ter querido nos experimentar. Bom, dentro desse capítulo nós temos ali uma citação de Jó, que Jó ele tinha muitos bens materiais, era um homem rico no período, né? E ele tinha a riqueza, né? Ele tinha o deleite da opulência, que é a riqueza, né? Bom, ele passa por várias provas, tá? Ele perde essa riqueza, ele perde os animais, que os animais eram quanto mais animais tinham, se mostraram que era muito rico. Ele teve a perda dos filhos. Então ele teve ali uma prova muito grande para demonstrar o quê? O seu respeito para com Deus, né? Ele vai ter que demonstrar sua fé, né? E mesmo ele não sabendo qual a finalidade dessas provas que ele estava tendo, e ele responde de forma se entregando a Deus, né? Ele responde assim: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. E agradece: obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso céu. Então, dentro dessa parte que é essa reencarnação, a sequência que a Dulce estava falando, então nós estarmos encarnados, nós começamos a ter as nossas vicissitudes, né, para enfrentarmos o mal que está em nosso espírito. Visto que a gente perde essa liberdade, a liberdade na espiritualidade, né? Então nós começamos a ter as provas para a gente poder nos libertarmos das situações, das ocorrências, né, do mal que está em nós. As provas muitas vezes nós pedimos, né? Ela é posta para ver se nós consigamos suplantá-las. Então, quando aparece uma situação em nosso caminho, para que a gente saiba mudar o foco, né? Para que a gente consiga superar, né? Nós temos a atitude de se livrarmos, né, desse mal, dessa sequência. Senão a gente se afunda mais ainda, né, para o lado negativo, né? Nessa doença que existe entre nós mesmos, né? Nós temos as doenças do corpo, certo? Então, o que fazemos para atenuá-las? Certo? Essas doenças existentes em nós. Bom, nós vamos ao médico, né? Lá nós somos medicados, nós tomamos remédio e melhoramos. Se estivermos em nosso programa essa melhoria, certo? Bom, mas e se a doença for o mal existente em nós, na nossa moral? Qual o remédio?
Onde ele está? Bom, o remédio, o médico. Onde a gente vai procurar um médico para essa dor moral? Qual medicamento, né? Como que a gente vai se curar? Bom, se estiver em nossa programação, como que a gente vai fazer para melhorar, né? Ou até sarar? Bom, o médico, acho que todos aqui nós sabemos quem é: Jesus. Bom, ele nos traz os medicamentos, o remédio, e possivelmente vai aliviar, vai curar às vezes, né? Nos mostrando as mudanças que temos que providenciar, frente a frente com esse mal existente dentro de nós, né? Então, como a gente vai enfrentar, como a gente vai encarar o eu comigo mesmo, né? Essas angústias, decepções, as fraquezas que nós temos, e dar umas novas atitudes, bons pensamentos, novos rumos. Dentro disso é ter mais fé, reconhecer o amor de Deus em nós, ter mais fé, e nisso nós vamos limpando, nos depurando, né? Fazendo com que nós, espíritos, tá? Nos livremos do mal que está existente em nós, né? Então, como que nós vamos aprender a dar mais valor, a dar mais importância, que às vezes a gente dá em demasia demais, né, as nossas falhas, né, as nossas fraquezas, atitudes, né, como eu já citei. Então, às vezes a gente dá muita ênfase nessa coisa negativa existente na gente. Então, a gente tem que mudar. Então, a fé é o remédio, tá? Ela vai nos ajudar a enfrentar, a levantar, fazer vibrar em uma esfera maior, onde Jesus está, de amor, certo? Ou, se possível, a gente subir pelo menos um degrauzinho, para que a gente possa ali estar com os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, né? E eles possam nos ajudar melhor. Esse degrauzinho às vezes facilita. Jesus já é um patamar muito mais alto, então talvez a gente tenha que ser um degrau a degrau. Então a fé é o remédio que vai nos ajudar a enfrentar, a levantar e fazer vibrar, certo? Nessa luz melhor. Isso nos alivia, nos acalma, nos faz enxergar novos rumos, né? Novas perspectivas, né? Para nós mesmos, inicialmente, e posteriormente para que a gente possa ajudar o próximo, né? Trazendo essa visão, tá? Esse apoio que a gente dá, esse abraço fraterno, onde o Espiritismo, por exemplo, nos proporciona, tá? A fé está em todos nós, né? Independe de religião, de credo, ela está em todos, é para todos, né? Ela não é exclusiva de um ser, né? Ela não é inerente a uma só pessoa. A fé é universal. Não podemos esquecer que tem a fé cega. A fé cega, ela faz com que muitos acreditem em coisas ruins, né? Ela produz muitas lacunas aí, né? Criam dúvidas, criam a incredulidade, retira-se o raciocínio, né? E o livre-arbítrio. Bom, nós nascemos com a fé, né? E nós praticamos, nós podemos caminhar mais rápido para a evolução. Primeiro, assim, a fé, ela é natural, ela está em nós, no ser espiritual. Deus a colocou em cada um de nós, em cada um ser esse sentimento. Então nós temos, assim, através das reencarnações, fazer desabrochar essa fé, né, com as reencarnações. E também tem aquela fé que Deus nos dá, né, pela confiança que nós temos para com Ele, para enfrentarmos essa batalha do nosso dia a dia. Nós temos um exemplo aqui de Marcos, no capítulo 17, no versículo 14 a 20, onde os discípulos não conseguem curar um rapaz.
ele estava assim, entre aspas, lá com um demônio, né, que eles falavam. Que nós sabemos que é um espírito obsessor. Tá? Para nós é um espírito obsessor. E Jesus o expulsa assim, com facilidade, e ele se cura no mesmo instante. Então Jesus lhes responde assim, que pela vossa incredulidade não conseguem, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, grão de mostarda é algo pequeno, né? Eles diriam a montanha, né, transporta-se daí para ali, e ela se transportaria, né, e nada seria impossível. Mas o que são essas montanhas? Essas montanhas são as dificuldades que nós temos, existentes em nós. Então, são reflexões que nos é perguntada. Então, essas perguntas, como a gente vai entendê-las? Né? Como compreender? O que nós achamos da reencarnação, por exemplo? Né? Qual a finalidade dela, da reencarnação? Qual o objetivo? Né? Então, se nós formos enxergarmos somente a parte material, nós teremos aí um gozo, uma satisfação passageira. Né? Então, ela não vai nos satisfazer, por mais que a gente procure em bens materiais, né? Que são palpáveis, né? Para nós aqui, nesses desejos, né, que nós temos. Então, muitas das vezes nós procuramos algo e sentimos que falta um bem-estar, né? Falta um bem-estar lá profundo, no nosso íntimo, né? No nosso interior. Então, nós não precisamos saber do passado para entender as causas dos problemas da nossa atualidade. Foi mais ou menos o que a Dulce falou, né? Nós temos sim que compreender a situação atual, né? Então, qual o remédio para isso? Então, o remédio é a reforma íntima, tá? A melhora moral, a evolução espiritual. Então, dar de nós o melhor, ajudar, ser caridoso, né? Ter caridade como primícia, como primeiro fruto, né? De um coração agradecido. Desculpa. Agradecido da consciência de cada um. Então, como diz o Evangelho, fora da caridade não há salvação. Então, se nós ajudarmos, aprendermos a sentir o problema dos outros, nós vamos melhorar. Então, para finalizar, quando nós percebemos que muitas das vezes o bem menor nosso não é tão grave, né? Então, às vezes a gente acha solução para corrigir os nossos defeitos. Então, nós temos que corrigir quando a gente reflete e que podemos e somos capazes de fazermos as mudanças necessárias em nós mesmos. Era isso. Assim seja. Desculpe me emocionar. Então, agradecendo desde já a espiritualidade por ter nos dado força, dado entendimento, dado carinho, compreensão, para que nós pudéssemos, no dia de hoje, passar um pouco de conhecimento, do estudo, que possamos ter chegado não só ao coração, mas principalmente na mente espiritual de cada um, para que todos possam refletir, se melhorar, caminhar para a evolução que todos nós estamos a caminho. Que dentro disso,
que eu falei, que nós possamos subir um degrauzinho na evolução. Que Jesus nos ampare através dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, dos nossos anjos de guarda, para que eles possam caminhar conosco, nos apoiando e nos fortalecendo nesse caminho. Que assim seja.